Vem aí o Bandeira 2 com Eliel Alves. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Desconhecidos matam e ferem outro a bala no Jordão Alto. 2 jovens assassinados a tiros na Muripara de São Lourenço da Mata. Cabo da Polícia Militar morre baleado durante uma abordagem em Itapsum. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. O pedreiro José Dias de Santana, jovem com 21 anos, residente na rua 72, número 355, no bairro Managuape 2, em Paulista. Ele saiu de casa na tarde de antes de ontem, sábado, e ontem ele foi encontrado morto a tiros e carbonizado no matagal na comunidade do Torto, lá no Managuape 2. A polícia ainda está investigando o caso e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Clebson Silva Fonseca, jovem de 20 anos de idade, residente na rua Uruguaiana, número 62, loteamento 92, no Jaboatão dos Guararapes. Ele estava no bar de Loli, lá no loteamento 92. Ele, a esposa e outras pessoas, quando de repente um cara se aproximou dele e meteu bala, matou o jovem e fugiu em desabalada carreira. O corpo de Clebson Silva Fonseca foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML, tiras da Força Tarefa do DHPP. O Wellington José do Nascimento, com 26 anos de idade, foi assassinado a bala e golpes de facão na cabeça na Rua do Bueiro, no Engenho Mercedes, no Cabo de Santo Agostinho, crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é de que o Wellington, ele há cerca de 8 dias havia sido preso e solto em audiência de custódia. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Anderson de Lima Maciel, adolescente de 17 anos, residente na Rua H, número 54, comunidade dos Bancários, em Olinda. Ele foi assassinado a bala no banheiro da residência dele. Um homem encapuzado invadiu a casa, ele se escondeu no banheiro, o cara foi lá e cometeu o crime. A família ainda tentou socorrê-lo no carro de mão, mas ele morreu no meio do caminho. De acordo com informações, o cara teria dito lá que ele estaria devendo drogas. O corpo do adolescente foi encaminhado ao IML. Moisés da Silva, de 22 anos de idade, residente na rua 13, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Petronilo, lá em Ponte dos Carvalhos, por 2 homens que fugiram numa motocicleta. Levado para a Policlínica Jamaciri Medeiros, lá no Cabo, Moisés da Silva acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Everton Luiz da Silva Porta, um jovem com 20 anos, residente na Avenida Chapada do Araripe, na comunidade Jardim Monte Verde, bairro do Ibura, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à noite na rua Alexandre Bel, na comunidade da UR2, lá no Ibura, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, a vítima seria viciada em drogas e possivelmente estaria envolvida no tráfico. O corpo foi encaminhado ao IML. O caminhoneiro Delbio Soares da Conceição, de 32 anos de idade, residente na rua 2, Vila dos Funcionários, em Salgueiro, ele foi assassinado com tiros de pistola 380 no pátio do posto de combustível Imperador, localizado na rua João Vélez Siqueira, lá em Salgueiro. Um marginal cometeu o crime numa tentativa de assalto e o caminhoneiro Delbio Soares da Conceição ainda chegou a ser levado para o hospital regional lá de Salgueiro. Sebastião Teófilo Mota, com 57 anos de idade, residente em São Bento do Una. Ele foi assassinado a golpes de faca na Travessa Julieta Meira, lá em São Bento do Una, e o suspeito foi preso e autuado em flagrante na delegacia de Belo Jardim. Joséildo Silva de Lima, de 38 anos de idade. Francisco Carlos da Silva Carvalho, com 32 anos de idade, residente na Fazenda Mary, em Cabrobó, interior do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo por Manuel dos Santos, conhecido por Sandro, 26 anos de idade, que está foragido. José Alex Nunes dos Santos, de 21 anos de idade, residente na rua D, bloco 71, apartamento B, no residencial Nova Petrolina, em Petrolina, foi assassinado a golpes de faca, e o suspeito, Sérgio Ricardo Oliveira, conhecido por Ricardinho, está foragido.
Gilson Dioclésio da Silva, com 23 anos de idade, um jovem conhecido pelo apelido de Bico Sujo, residente na localidade da Brita, em Lagoa do Carro, foi assassinado com disparos de arma de fogo, e o suspeito do crime, Lucivaldo da Silva Santana, de 18 anos, está foragido. Edson Alves dos Santos, de 27 anos de idade, residente na Vila Mutirão, em Venturosa, interior do estado. Ele foi baleado na Coab 2 lá em Venturosa por um tal de Railson, que fugiu, e o Edson Alves dos Santos foi levado para o Hospital Regional de Arco Verde, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Durante as últimas 24 horas foram registrados 20 homicídios, 20 assassinatos no estado de Pernambuco. Foram 6 no interior e 14 no Recife e região metropolitana. Já foram registrados em todo o estado 391 homicídios, sendo 193 no interior e 198 no Recife, região metropolitana. Nas 72 horas foram registrados 50 homicídios. Final de semana com 50 assassinatos, 23 no interior e 27 no Recife e região metropolitana. Também durante as últimas 24 horas foram registrados em todo o estado 7 assaltos a coletivos, 7 ônibus assaltados. Na BR-101 Sul, em Prazeres, ônibus da empresa São Judas Tadeu foi o alvo. Um só marginal roubou R$30 do apurado. No terminal da Joana Bezerra, pertinho da academia da cidade, na comunidade Joana Bezerra, ônibus da Borborema, linha aeroporto Joana Bezerra, foi assaltado. 2 homens, um deles com a espingarda 12. Levaram R$400 da renda, pertences do motorista e também de passageiros. Na PE15, comunidade da cidade de Tabajara, em Olinda, ali no bairro da cidade de Tabajara, o alvo foi um coletivo da empresa Itamaracá, fazia o Bacurau da Miroeira. Na segunda perimetral metropolitana, pertinho do Lixão, em Aguazinha, ônibus da Globo fazia a linha PE15 afogado, só os passageiros roubados. Nas imediações da academia da cidade, comunidade de Joana Bezerra, no bairro de São José, ônibus da empresa Caxangá assaltado. Ele fazia o itinerário Teixambá, Joana Bezerra. Na avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, ônibus da Borborema, alvo de Marginais. Ele fazia o destino típico de Boa Vista. Na cidade de Tabajara, PE15 Olinda, o alvo foi um ônibus do BRT que fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Portanto, foram 7 ônibus assaltados nas últimas 24 horas. Nas 72 horas do final de semana, foram registrados 24 assaltos a ônibus. Do dia 1º de janeiro até agora, este ano, já foram registrados em todo o estado 228 assaltos a coletivos. Rapaz arrastado de ambulância e assassinado a bala em Moreno. A notícia com a repórter Natália Hermosa. Caso do paciente arrastado da ambulância e executado a tiros em plena rodovia em Moreno impressiona a polícia. O detalhe é de que Alexandre Marcos dos Prazeres tinha escapado horas antes de um atentado no bairro do Cajueiro, em Vitória de Santo Antão. O rapaz de 29 anos estava saindo de um jogo de futebol na comunidade quando 2 homens num pátio efetuaram vários disparos. Já no Hospital João Murilo, foi constatada a fratura no braço, sendo necessária a transferência para o Getúlio Vargas, no Recife. No quilômetro 29 da BR-232, em Moreno, a ambulância foi interceptada por um carro. Os homens encapuzados arrastaram o paciente para o acostamento e o executaram com 15 tiros. O motorista do veículo, uma enfermeira e 2 mulheres que vinham do hospital em Vitória de Santo Antão não ficaram feridos. A polícia apurou que o carro utilizado pelos homicidas é um Celta, diferente do que foi visto no bairro do Cajueiro. O delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, Ivanildo Pereira, afirma que Alexandre Marcos dos Prazeres era usuário de drogas e já foi preso em São Paulo. Ele estava jogando futebol durante a tarde do sábado, por volta das 17h30, ele acabou o futebol, estava seguindo até sua residência, passou por um veículo, um Palio branco, havia um indivíduo fingindo que estava consertando esse carro. Quando o indivíduo passou por esse Palio, o algoz saiu do veículo, estava com capuz e realizou 5 disparos na vítima. A vítima conseguiu se evadir, porém foi atingido no braço e no ombro. Devido a essas lesões, ele foi levado até o hospital, e daí estava sendo transferido até o Getúlio Vargas,
aqui no Recife. Quando a ambulância estava ali em Moreno, foi interceptada por um Celta vermelho. Desse Celta vermelho desceram 3 indivíduos também utilizando capuz, todos armados. Mandou que as pessoas que estavam na ambulância, inclusive a companheira da vítima, saírem da ambulância, deixarem a vítima. Eles tiraram a vítima da ambulância e executaram vários disparos, vindo a ceifar a vida da vítima. O que nós sabemos é que ele tinha sido preso em São Paulo, por porte de arma, era usuário de drogas, tinha uma criação de pó lá em Vitória. É esse detalhe que a gente sabe por enquanto da vítima. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A gente volta com a repórter Natália Hermosa agora para falar sobre um duplo homicídio que aconteceu no bairro da Várzea. Polícia confirma que vítimas de duplo homicídio no bairro da Várzea neste domingo não se conheciam. Emerson André de Araújo, de 24 anos, conversava com amigos na rua João Salles de Menezes. Ele não percebeu a chegada de 2 homens armados que efetuaram vários disparos contra o rapaz. Um terceiro homem, aparentando estar embriagado, surgiu e tentou evitar a fuga dos assassinos. O corpo está no Instituto de Medicina Legal, IML, em Santo Amaro, à espera de familiares para liberação e sepultamento. A lei do silêncio, comum em cenários de violência, dificulta o trabalho e a apuração dos órgãos de segurança. Uma das suspeitas é de ligação com o tráfico de drogas, já que Emerson André de Araújo era viciado em maconha. O perito Tadeu Cruz, do Instituto de Criminalística, repassou poucas informações ao repórter da TV Jornal, Mário Oliveira. Bem, a gente observou, que foram 2 vítimas, mas pela informação no local, e foi observado e constatado também que apenas um era o alvo, o outro acabou sendo atingido por bala perdida. Pelo que o senhor analisou, quem veio para matar realmente? Justamente, veio almejando um alvo que acabou recebendo 3 disparos de arma de fogo, e o outro que estava por perto acabou se desesperando, correndo e sendo atingido. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala no Jordão Alto. 2 jovens assassinados a tiros na Muribara de São Lourenço da Mata. Cabo da Polícia Militar morre baleado durante uma abordagem em Itapsum. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Policial militar assassinado em Cruz de Rebouças. A notícia com o repórter Rabi Soares. A polícia acredita que o cabo aposentado da Polícia Militar, assassinado em Cruz de Rebouças e Garaçu, conhecia os atiradores. 2 homens armados chegaram em motos na Rua da Assembleia na noite do último sábado e foram até uma residência. A vítima, Silvio Ventura dos Santos, o cabo Ventura, de 44 anos, estava armado, mas não conseguiu reagir. A pistola .40 do PM foi levada pelos assassinos, o que pode caracterizar latrocínio, roubo seguido de morte. Familiares ainda socorreram o policial militar da reserva até a unidade de pronto atendimento, a UPA de Cruz de Rebouças. A polícia apurou ainda que a vítima era investigada por homicídio e que, por enquanto, nada está sendo descartado. Alguns parentes revelaram também que já temiam pelo pior, vertente de ser investigado pelo DHPP. O delegado Ivaldo Pereira afirma que antes dos disparos houve uma conversa entre os personagens do fato. Falando com alguns familiares, todos foram unânimes em dizer que não tinha proximidade com a vítima. Nós soubemos que a vítima estava no momento do crime enchendo uma caixa d'água do lado de fora da sua residência, quando os parentes ouviram um barulho de moto, depois ouviram um diálogo entre a vítima e essas pessoas, e em seguida os disparos. O filho esperou algum tempo, saiu da residência e encontrou o pai já sem vida do lado de fora da casa. Ele estava do lado de fora de sua residência com uma pistola .40 que está registrada em seu nome, e 2 carregadores no bolso. Então os algozes ceifaram a vida e levaram também a sua arma. O Silvio era muito ligado, e aí chama a atenção da gente. Ele estava armado na frente de casa, 2 motos, então provavelmente ele conhecia os seus algozes. A própria família falou que ele é suspeito de um homicídio, e teria recebido essa casa como uma herança, e aí se passou a morar depois de Rebouças porque tem recebido a casa como herança. Ravi Soares para o Bandeira 2.
Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. José Divaldo de Santana Silva, com 40 anos, residente na rua Fondec, número 17, bairro Camilo, em Tupanatinga, foi assassinado a tiros na Praça Coronel José Emílio de Melo, lá em Tupanatinga, por elementos desconhecidos. Everton Pinto dos Santos, de 22 anos de idade, ele morreu num acidente, um capotamento na Vila do Socorro, lá em Taquaritinga do Norte, tendo sido ainda levado para o hospital de Toritama. Na BR-316, em Araripina, uma motocicleta se envolveu num acidente com o Renault Logan e uma mulher ficou gravemente ferida. Rosalva Holanda e Silva, 50 anos, residente no sítio Cajueiro, em Araripina. Ela foi levada para o hospital de traumas de Petrolina, mas acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos. Renato Ramos da Silva, de 27 anos de idade, ele transitava numa motocicleta, bateu em um poste de iluminação pública na Avenida Dom Bosco, bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, e morreu na hora. Zenildo José da Silva, 32 anos de idade, residente na rua Orquídea, no centro, em Caruaru, ele trafegava numa motocicleta e bateu no poste de iluminação pública no bairro José Liberato, naquela cidade, tendo morte imediata. Dioclésio Hermínio da Silva, de 24 anos, residente no Engenho Serraria, no Cabo de Santo Agostinho, ele trafegava numa moto Chinerai e foi atropelado na PS60, lá no Cabo, por um carro não identificado e teve morte imediata. Evangélico assassinado a tiros em Igaraçu. A notícia com a repórter Elis Martins. Família pede agilidade nas investigações do assassinato do evangélico na periferia de Igaraçu. Os parentes garantem que Arlando dos Santos Cavalcante não era envolvido com drogas nem com práticas criminosas. No entanto, o ajudante de pedreiro de 29 anos entrou para as estatísticas de homicídios no estado. Ele foi assassinado a tiros em um terreno localizado no bairro de Santa Rita, em Igaraçu, a poucos metros de casa. Na hora do crime, o ajudante de pedreiro estava com uma gaiola de pássaros e não teve como fugir. A irmã da vítima, Aurelina dos Santos, deixa escapar que alguns amigos dele tinham índole questionável. Não sei, infelizmente eu não sei explicar, porque ele era evangélico, não andava com pessoas erradas mais, só vivia na igreja, de casa para igreja. Então eu acho que não sei o que foi, não sei a possibilidade, não tenho noção nem do que aconteceu. Tem comentado com a família, estava sendo ameaçado, alguma coisa parecida? Não comentou nada. Aqui ele ia lá em casa, conversava normal com a gente, não falava nada a respeito. Ele nunca teve envolvimento, né? Assim, as pessoas, ele sempre andava com pessoas erradas. Então deve ter sido por isso, mas que ele tem envolvimento realmente ele não teve não. Nunca usou droga não. Ele tem sofrido outro atentado? Não, atentado não, ele foi assaltado. Aí ele reagiu ao assalto, levou 2 tiros, mas foi passado. O assassinato do evangélico Arlando dos Santos Cavalcante será investigado pela Divisão de Homicídios Metropolitana Norte. O perito Fernando Benevides diz que o assassino estava bem próximo do ajudante de 29 anos. Aquelas características, né? Alguém estaria próximo a ele, até quem sabe conversando com o mesmo, e realizou os disparos. Até porque tem tiros aí a queima-roupa. Cerca de 6 disparos, 4 na região da cabeça e o resto no tórax. Assim que ele não teve nada como reagir, em função dos disparos estarem bem próximos, realizados, foram, na verdade, a gente podia falar no lugar descarregado da arma. De acordo com os familiares, ele é uma pessoa benquista aqui na área, mas tudo será investigado. Tempos passados eles relatam que teve uma situação de uma tentativa de assalto, onde ele foram sofrer 2 disparos de arma de fogo, mas o que mais interessante é que vai ser investigado para que se saiba realmente a razão do porquê disso. Elis Martins para o Bandeira 2. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. 3 homens arrombaram uma casa lotérica Santo Antônio, localizada na Avenida Manuel Vicente, em Bimirim. Estouraram 3 cofres e levaram um valor ainda não informado. Marginais arrombaram também o posto médico, posto de saúde no centro, em Goiânia. Roubaram vários objetos, mas deixaram todo o material em um terreno baldio pertinho lá do posto. Travesti assassinado a pedradas no bairro de Dois Unidos. A notícia com o repórter Ravi Soares. No Dia Nacional de Visibilidade Trans, a polícia tenta identificar travesti assassinada a pedradas em Dois Unidos. O corpo, de aproximadamente 20 anos, está no Instituto de Medicina Legal, IML, em Santo Amaro, à espera de familiares para identificação. Peritos informam que 3 tatuagens podem facilitar no desfecho do mistério, que é a vítima de uma morte tão brutal. Pedras com manchas de sangue encontradas em uma vala no campo da Minerva, em Dois Unidos, apontam que o crime foi praticado lá.
Como a travesti estava seminua, existe ainda a suspeita de que ela foi abusada sexualmente antes de ser assassinada. O delegado Adir Almeida acrescenta que a vítima, uma jovem, teve o rosto completamente desfigurado. Segundo a perícia aqui, ela tem lesões contundentes na cabeça, ou seja, ela pode ter sido agredida por pancadas, né, socos e pedradas. A gente encontrou algumas pedras aqui também inchadas de sangue. A vítima está sem identificação e não é reconhecida por nenhum popular aqui curioso aqui da área. Isso aí é produzido pelas lesões, né, que foram direcionadas principalmente na cabeça, até para dificultar o reconhecimento da vítima. O cadáver tem 4 tatuagens, sendo na cintura, posteriormente no cifrão, no pulso também e na perna uma rosa. Tinha um homem travestido de mulher. A gente conversou com populares e ninguém soube dizer nada sobre a dinâmica do crime e nem para reconhecimento da vítima. Ravi Soares para o Bandeira 2. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. O Wellington Severino de Lima Santana, residente na Rua da Linha, bairro da Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredido a bala por elementos desconhecidos e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Maria José de Jesus, que mora no sítio Olho d'Água, em Glória do Goitá, foi agredida a bala. Ninguém informou quem atirou nela, quem tentou matá-la, nem os motivos, e ela foi trazida aqui para o Hospital da Restauração. Lucas Vinícius de Souza Oliveira, que reside na Rua Quipapá, no bairro dos Butrins, em Olinda, foi agredido a socos e pontapés e deu entrada aqui numa HR. Ninguém informou quem bateu nele e os motivos. José Itagã Ferreira de Sá, que mora na Avenida Presidente Kennedy, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a bala por marginais no bairro de Piedade e foi socorrido na emergência aqui do HR. Eduardo de Paula Oliveira, que mora na Rua Tenente Joel, no bairro do Salgadinho, em Olinda, foi agredido a bala pertinho da residência dele por desconhecidos e foi socorrido aqui no HR. Marcos Bernardo de Souza, que mora na Rua da Redenção, no bairro do Fosfato, em Abreu Lima, foi agredido a faca na residência dele. Ninguém informou quem tentou matá-lo nem os motivos e ele deu entrada aqui no HR. Daniel Venâncio da Silva, residente na Rua Genária Perância Braga, no centro, em Ribeirão, foi agredido a socos e pontapés. Ninguém informou quem bateu nele, os motivos, e ele foi socorrido aqui no HR. Cassiano dos Santos Figueiredo, residente na Rua da Cotia, no bairro de Água Fria, foi agredido a bala pertinho da residência dele por elementos desconhecidos e foi socorrido aqui no HR. Flávio Salvino da Silva, residente na Rua Visconde de Iaúma, em Afogados, foi agredido a socos e pontapés por uma pessoa de identidade não informada e deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. Fábio Vieira dos Santos, que mora na Rua Manassu, em Jaboatão dos Guararapes, ele foi espancado brutalmente pertinho da residência dele e ninguém informou por quem nem o porquê. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Desconhecidos matam e ferem outro a bala no Jordão Alto. Elementos que ainda não foram identificados mataram e feriram outro a bala na Rua Batalha, na Praça do Jordão Alto. O que morreu tombou sem vida com 5 tiros foi Gilson Carlos de Souza, que tinha 30 anos de idade e morava na Rua João Bispo, número 19, lá no Jordão. Quem ficou ferido foi Eduardo Henrique Ferreira dos Santos, de 21 anos, residente na Rua Uiraúna, número 36, também no Ibura. Gilson morreu no local e o Eduardo, atingido na coxa, foi levado para a Policlínica Arnaldo Marques do Ibura e recebeu alta. De acordo com informações, o rapaz que morreu, Gilson, seria viciado em drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. 2 jovens assassinados a tiros na Muribara de São Lourenço da Mata. O Ellison Joaquim de Santana, de 20 anos, e Luciano Joaquim de Santana, 29 anos. Eles foram assassinados a bala esta madrugada, pertinho da residência de Luciano, na Rua Vicente Pison, no bairro da Muribara, em São Lourenço da Mata. Um cara só encapuzado cometeu duplo homicídio. O Ellison morreu no local. Luciano foi levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA de São Lourenço e removido para o Otávio de Freitas, onde também acabou morrendo. De acordo com informações, Luciano havia convidado o Ellison para passar uns dias na casa dele. O criminoso atirou em Luciano e baleou também o Ellison como queima de arquivo.
E de acordo com informações, Luciano, na tarde diante de ontem, sábado, ele havia espancado um morador de rua no pátio da feira de São Lourenço da Mata e ele pode ter sido morto como vingança. Os corpos foram removidos para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Cabo da Polícia Militar morre baleado durante uma abordagem em Itapsuma. O cabo da Polícia Militar, lotado no GAT, Valmir Valdeci dos Santos, com 41 anos de idade. Ele foi baleado na cabeça ontem à noite no loteamento Cidade Criança, em Itapsuma, pertinho da delegacia. Ele foi levado para o hospital de Itapsuma, removido aqui para o HR, mas momentos depois que deu entrada, acabou morrendo devido à gravidade do ferimento. O suspeito foi preso, Clebson Ferreira Lemos, de 32 anos de idade, vulgo Kiko. Ele mora na rua Carla Antônia 165, loteamento Cidade Criança. Ele foi autuado no DHPP e, de acordo com informações, o policial do GAT, Valmir Valdeci dos Santos, e outros companheiros estavam trabalhando, foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Chegando no local, foram recebidos a bala justamente pelo tal do Clebson. O cabo foi atingido na testa, morreu aqui no HR e o corpo foi removido para o IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, M780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.